Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite, minha querida irmã Miriam, a paz de Jesus para você. Possamos juntas já ir pedindo para Jesus essa cura. Cada um de nós sabemos como estamos, qual o tipo de cura que nós precisamos. E quantos irmãos neste exato momento que já estão necessitados da cura? Quantos irmãos neste momento que já estão desenganados pelos médicos? Mas que bom que Jesus é o médico dos médicos. Que bom que nós podemos entregar nas mãos de Jesus, que é o médico dos médicos. Ele que pode tudo. Ele que pode curar, Ele que pode libertar, Ele que pode vir nos curar de todo cansaço, Ele que pode vir nos libertar das fraquezas, quando estamos fragilizados, com vontade de desistir. É Jesus quem vem para nos dar força. Então coloquemos
aqui diante da presença de Jesus, já pedindo essa cura interior, essa cura para quem está com depressão, esta cura para quem está passando por este momento de dor, do luto que parece não acabar. Que Jesus já venha visitando, já venha curando. Cura, Senhor. Cura onde dói. Cura onde está cansado, Jesus. Cura, Senhor Jesus. Só Tu mesmo sabe, Jesus, quantos irmãos agora que estão nos hospitais, quantos irmãos que estão acamados em casa, é o Senhor Jesus quem sabe. Cada um de nós podemos imaginar, Jesus, mas a certeza, o endereço é o Senhor que conhece. Por isso vai curando, Jesus, já vai adentrando nas casas, para visitar os doentes, para visitar os que estão precisando desta cura, Senhor, da depressão, da ansiedade, Jesus, para curar dos medos. Sim, Senhor Jesus, é tanto desespero, o medo, Senhor Jesus, de não ser curado. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que vai adentrando já a vida desses irmãos que estão com medo de não ser curados. Tu, Senhor Jesus, é aquele que cura. Tu és aquele que liberta, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, vem visitando já cada um de nós nesta noite. Obrigado, Senhor, meu Deus. Boa noite, Maria Eunice. Deus te abençoe. Boa noite, minha querida irmã Nilda. Paz de Jesus. Vamos já entregando mesmo aqui, pedindo que Jesus venha passear na nossa casa. Pedindo que Jesus venha adentrar, não somente na nossa casa, mas que Ele venha adentrar dentro de nós, dos nossos corações. Diga, Senhor, adentra o meu coração, Jesus. Eu te recebo, Jesus, no meu coração. Eu necessito da Tua presença, Jesus. Eu necessito da cura, Jesus. O que você tem olhado para você? O que tem acontecido na sua vida que você tem falado tanto para Jesus? Senhor, será que eu não vou ser curada? Tantas pessoas são curadas, Jesus. Tantas pessoas recebem a cura. E às vezes, Jesus, é até pessoa que não reza e está recebendo a cura. Diga, vem me curar, Jesus, vem no meu coração. Cura, Senhor Jesus, as feridas amargas. Cura as marcas deixadas, Senhor Jesus, pelo luto, pelo sofrimento. Cura, Senhor, as marcas deixadas pelo relacionamento mal resolvido. Coisas que ficaram no passado, Jesus, mas que até hoje estão machucando o coração. Vem curando, Senhor Jesus, vem passear neste lugar, Senhor. Vem passear, Jesus, eu te peço, meu Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Onde que está doendo? Pede para Jesus. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Se está doendo a cabeça, coloca a mão na cabeça e diz, Jesus, cura, Senhor, a minha cabeça. Vem curando, Senhor Jesus, porque aqui só o Senhor pode vir. Só o Senhor pode tocar, Jesus, de
forma que eu possa me sentir curada, que eu possa me sentir livre, Jesus, desta dor. Se a dor for na coluna, diga: Jesus, cura a minha coluna. Estou esperando a cura, Jesus, já faz tanto tempo. Vem curando, Jesus. E eu quero pedir agora por você, minha irmã, meu irmão. Pedir a você, já estou colocando aqui você, minha irmã e meu irmão, porque eu creio que nesta semana Jesus ele vai visitando muitos irmãos que vão passar por aqui, por esta live. Que durante esses dias Jesus vai poder falar com muitos irmãos e falar conosco nessa noite. Boa noite, minha querida irmã Márcia Vittar. Que a paz de Jesus venha sobre nós nessa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos corações estejam cheios da paz de Jesus nessa noite, que eles sejam curados, que eles sejam libertos. Sim, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Já aquele irmão, Jesus, que eu não posso visitar, mas aquele que mesmo eu podendo visitar, Jesus, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer por ele. Aquele Senhor Jesus que eu vejo ali que está enfermo, que eu gostaria de ver ele sarar daquela doença, daquela enfermidade, Jesus. Pessoas com tantas dores no corpo, com tantas dores nas vistas, Jesus, tanto cansaço. Cura, Senhor, cura em todos os lugares do corpo onde está doendo, Jesus, em todas as áreas que estão enfermas. Cura, Senhor Jesus, cura onde dói. Cura, Senhor, aonde tem o cansaço. Cura onde está decepcionado, Jesus, inflamado. Vai curando, Senhor Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai entregando, meu irmão, entregando tudo o que está acontecendo, tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem olhado, que você tem vontade de fazer do jeito diferente. Vai pedindo por aquela pessoa da tua família, aquela pessoa da tua casa, que tu diz assim: meu Deus, se eu pudesse mudar esta pessoa, se eu pudesse colocar ali dentro da consciência dela, se eu pudesse mostrar para ela que as coisas não são assim como ela está pensando, como ela está falando. Diz para Jesus agora, Jesus, diz o nome dela para Jesus, fala: Senhor, é dela que eu estou falando, é dele, Jesus, vem visitar nesse momento. Ele que está distraído, que parece não ter medo das consequências das coisas do pecado. Vem, Senhor Jesus, vem visitando, vem curando, Senhor Jesus, adentra aquele coração endurecido. Arranca, Jesus, essa pedra, vai tirando a pedra, vai amolecendo, Jesus, o coração. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Obrigado, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, minha irmã. Boa noite. A paz de Jesus, minhas queridas irmãs. Que o Espírito Santo venha nos visitar, que Jesus venha nos curar.
de tudo aquilo que é enfermo em nós, tudo que está enfermo em nossas vidas, que Jesus possa nos curar nessa noite de hoje. Que Ele possa nos visitar para ouvir os nossos clamores. Que Ele possa nos visitar para escutar tudo aquilo que a gente precisa dizer para Ele. Eu desejo para você as boas-vindas, não é? E hoje o Evangelho vai falar daquele momento que ninguém quer ouvir falar, que é o dia do juiz final, né? Essa palavra que nos chama a fazer uma reflexão para que a gente possa pensar como é que eu estou me preparando. Nilza, como eu estou me preparando para esse dia? Porque ainda muitas pessoas, minhas irmãs, estão achando, acreditando que na última hora, que ela pode fazer tudo, que durante uma vida que ela tem, ela pode estar se colocando na presença de Deus para buscar essa mudança, para buscar essa transformação. E às vezes a gente deixa para a última hora, como diz meu marido, para o último minuto. Não podemos deixar para a última hora, porque a palavra de hoje vai dizer, o Evangelho de Mateus 25, do 31 ao 46, vai dizer para nós, minhas irmãs, que no dia final, no último momento, os justos serão chamados. Aqueles que fizerem o bem, aqueles que participam dos serviços ao próximo, a Deus, né? Fazendo a caridade. Aqueles que procuram olhar com sensibilidade, com um olhar de sensibilidade para os irmãos, não é? Que estão necessitados, que vai segurando ali junto com Deus na mão daquele irmão, que vai procurando conduzir ele para outros lados, para que ele possa se sentir amado, se sentir acolhido. Como que nós estamos nos preparando? Será que a gente tem essa preocupação, dizer, eu preciso estar junto com aquele justo naquele momento, naquela hora. Eu quero estar naquele momento que dizer assim, que dizer, Jesus vai escolher, porque a palavra está dizendo hoje assim, que os justos vão ficar à direita, não é? Como o pastor que separa os cabritos, as ovelhas dos cabritos, também na hora final, no dia do juiz final. Aqueles que praticaram o bem vão ficar para a direita. E aqueles que não praticaram o bem, aqueles que fizeram só maldade, esses vão ficar do outro lado. Então, hora para a gente refletir. Será que eu estou procurando praticar o bem? De forma que nesse dia do juiz final, naquele momento, né, que Deus começar a dizer, vem você para cá, olha, você vai ficar aqui, você vai ficar ali. Será que nós estamos, né, nos colocando realmente nessa presença de Deus com o intuito de chegar nessa hora? E naquele momento olhar para Jesus, olhar para Deus e ver aquele olhar dele para nós, aquele olhar de pai, mas também de mãe sereno, né, que quer ver o seu filho do lado certo, do jeito certo, por viver o bem, por fazer a caridade aqui na terra. Não adianta a gente deixar no último minuto. A gente precisa arrumar mais tempo para Deus. A gente precisa reclamar menos do cansaço e arrumar mais tempo para Deus, porque pode ser que no último minuto a gente queira e não dê mais tempo. E a palavra de Deus está dizendo isso, não é? Às vezes a gente chama muitos irmãos para ir para a igreja. A palavra de Deus está dizendo que vai acontecer exatamente isso. Esse é o cenário da palavra de hoje. Quando chegar o dia final. Só que nós precisamos ter pressa, minhas irmãs. Sabe por quê? Porque nesse dia aqui, aquele dia pode ser hoje ou pode ser amanhã. E aí? Será que vai dar tempo? E a gente não pode ficar pensando assim. Ah, esse dia aí pode ser daqui 100 anos.
Ah, mas pode ser que daqui 200 anos que vai acontecer esse dia. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu ainda tenho muitas baladas para ir. Ainda tenho muitas garrafas de cerveja para beber, não é? Ah, ainda dá tempo. Quando chegar lá, eu vou e faço. Aí eu vou para a Santa Missa, depois, quando estiver bem pertinho do juízo final, do último dia, eu vou para a Santa Missa. Nesse dia, sim, eu vou para a Santa Missa, eu vou ver que está chegando a hora. E vai ser feito igual quando você vai fazer o feijão, que você separa o que está podre para um lado e o feijão bom para o outro lado, para poder você comer uma comida boa. Então, vai ser feito desse jeito. É o cenário que a palavra de Deus vai mostrar para nós hoje. Que nós devemos nos preparar porque nós não sabemos qual é a hora, qual é o dia que vai acontecer o juízo final. E nós precisamos ter, né, nesse dia, nessa hora, ter o que dizer para Deus. Mostrar serviço antes para que chegar no dia, Deus já sabe o que Ele vai fazer conosco. E a semana passada eu citei, né, uma passagem que está aqui justamente nessa passagem hoje, que Jesus vai dizer. Quando perguntam para Jesus, né, que ele vai, eu vou ler essa palavra para vocês poderem compreender melhor como está acontecendo esse diálogo de Jesus com aquelas pessoas, não é? Para que a gente possa entender que também ele está falando conosco. Mas é para a gente entender mesmo essa palavra, para ver o que ele quer falar, qual é o cenário do evangelho de hoje. Esse hoje que eu falo é hoje agora, que nós estamos aqui, que eu e você estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de poder estar aqui para fazer essa reflexão, porque muitos, nesse momento, muitos já não estão mais, estão já nas últimas, talvez no hospital. Muitos já estão sendo velados, não tiveram tempo, né? E essa palavra, se não me engano, é a única passagem da Bíblia com tantos livros, né? Com todos esses livros, o livro da vida não é um livro qualquer, é o livro da vida, é o livro do amor, é o livro que orienta para a gente viver o amor de Deus. Com tantas passagens, e tem essa única passagem aqui, Mateus 25, 31, 46. Olha o que Jesus vai falar. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome. Olha aqui a passagem que eu citei a semana passada muito rapidamente, né? Enquanto eu falava sobre a forma que a gente precisa perceber Jesus dentro da nossa casa ou em qualquer ambiente. A palavra diz, pois eu estava com fome, é Jesus que está falando, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos perguntaram para Jesus, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber?
quando foi que vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu não vou ler a passagem toda porque é longa, mas depois vocês podem estar pegando, porque eu acho que essa resposta aqui é muito importante para a gente pegar e refletir, não é? Primeiro, que vai ser separado. Então, para a gente refletir, vai ser separado. Será que eu vou estar nesse grupo dos justos, não é? Que Deus vai separar no dia do juízo final? Que esse grupo já está hoje, já somos nós, esses grupos, que estamos muitas vezes já misturados ali. No meio de muitos justos, há muitos injustos. No meio de muitas pessoas que fazem o bem, há muitos que não fazem o bem, e mais, além de não fazer o bem, ainda tratam além de não fazer o bem, ainda tratam de criticar as pessoas que fazem o bem, não é? Então, boa noite, Nena Valões, boa noite, Maria Silva, seja bem-vinda, Maria, a paz de Jesus, minha querida. Então, essa pergunta, aí os justos é que perguntaram para Jesus, né? Quando foi que te vimos com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos doente, fomos te visitar? Quando foi que estava na prisão? Quando foi? E vai fazendo as perguntas. E eu penso que essa palavra tem muito a ver com aquelas respostas que eu fui dando segunda-feira passada, que quem estava aqui pôde compreender um pouquinho, porque talvez pensava, quem é Jesus? Quem é esse homem que falam tanto que cura, que falam tanto que liberta, né? E à medida que a gente vai fazendo a reflexão e vai colocando ali os pontos mais positivos que a gente pode encontrar quando uma pessoa ela tem um bom coração, quando ela vai visitar um doente, quando ela faz qualquer coisa para a pessoa, sem a necessidade de ficar preocupada com o que ela vai poder dar para ela depois, retribuir, né, aquela coisa tão importante que a pessoa fez naquele momento. Então, a cena é essa. E aí, né, hoje eu não li muito, a leitura é muito, eu não li várias vezes, porque a leitura é muito grande, eu estava com as vistas hoje muito cansada, doendo. Mas desde o momento que eu pude dar assim uma lida um pouco rápido, eu fiquei pensando, né, em que parte, né, eu estou chegando, em que parte desta palavra hoje eu estou chegando. O que será que eu tenho feito? E será que eu vou alcançar, né? Será que nesse momento eu vou ficar ali à direita, né? Quando chegar esses anjos que Deus vai mandar, que Deus vai colocar ali para poder separar os bons dos maus, aonde será que eu vou estar? De qual lado eu vou estar, não é? Porque a gente leva a vida muitas vezes como se a gente esperasse o último momento para a gente poder falar, hoje eu vou tirar um tempinho para Deus. Hoje que eu não estou com preguiça, hoje eu vou para a igreja. Hoje, né? Hoje que eu não estou cansada, hoje eu vou visitar fulano que está precisando, está doente, vou saber se ela está precisando de um alimento. Eu quero visitar aquela fulana que perdeu lá o parente, será que ela não está precisando de um abraço? Então, a gente começar a se perguntar. Boa noite, Aldenora, a paz de Jesus, minha querida, lá da Lagoa da Extrema, São José de Belmonte, seja muito bem-vinda, querida. Um abraço a todos aí. Então, essa é a palavra que retrata o dia do juiz final. É Deus que está falando o que vai acontecer no dia do juiz final. Mas a gente não pode ficar, como disse agora há pouco atrás, pensando,
ninguém aqui não está falando que dia é esse dia. Não está falando se é daqui 100 anos, se é daqui 2 anos, se é daqui 2 meses ou se é agora. Mas nós não conhecemos esse mistério, cabe a Deus conhecer qual é a hora, qual é o dia que vai acontecer isso. E quando chegar esse dia, será que eu estou pronta para ficar do lado direito? Será que quando chegar esse dia, né, esse anjo, Deus vai poder falar para mim, Nilza, quando eu estava lá nas calçadas, sem roupa, você foi lá e me deu roupa para vestir. Nilza, quando eu estava com sede, eu não tinha casa para morar, você foi lá e levou água para mim, levou comida. Porque Jesus, ele está em todos os lugares. E às vezes nós passamos nas calçadas, percebemos que tem ali um irmão caído, todo sujo, com a roupa toda preta, com o corpo todo preto, mal você enxerga os olhos. E ao invés da gente apertar a mão, da gente dizer algo, trazer uma palavra de esperança, da gente trazer uma palavra de ânimo, o que a gente faz? A gente olha atravessado, muitas vezes baixa a cabeça, tem nojo daquela pessoa. E é desse momento que Jesus está falando, viu? Eu estava nu e você viesse me vestir. É aquele momento que a pessoa, ela está necessitada e você, sensibilizada com a situação, você não espera ninguém dizer para você, nem o padre, nem o pastor, nem teu pai, nem tua mãe. Não, eu estou vendo a necessidade, eu mesma vou me colocar diretamente a serviço para levar aquilo que o irmão está precisando. Quantas vezes nós falamos, eu é que não vou ajudar, porque eu não sei o que essa pessoa vai fazer com isso. Eu não sei se ela vai beber, eu não sei se ela vai usar droga, eu não sei se ela vai, eu não sei o que ela vai fazer. Então, eu não tenho ideia o que ela vai fazer com aquilo que eu vou dar. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz, eu estava nu, você me vestisse. Eu estava preso, você veio me visitar. É desses momentos que Jesus fala, e é por isso que eu falo. Boa noite, meu irmão, meu querido irmão Aldemir dos Santos, Piauí, né? Valência, Piauí. Um abraço para você, viu? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, né, olhando para essa palavra de hoje, voltar o nosso olhar para aquilo que a gente tem feito, mas também, quando nós olhamos para aquilo que a gente tem feito, a gente logo já vai começar a perceber aquilo que a gente não tem feito. Meus irmãos, a gente não pode o tempo todo ficar acusando as pessoas de não fazer. Às vezes a gente nem sabe o que realmente a pessoa vai fazer. Isso, e não é legal quando a gente pensa isso, mas infelizmente nós estamos numa época muito difícil. Há muitos jovens, muitos adolescentes, até pessoas mais idosas, né? Se acabando na droga, morando não, essa palavra morando não pode ser colocada porque não é uma moradia, vivendo embaixo das árvores, nas praças, junto com os cachorros, junto com as bactérias. E a palavra de Deus está falando aqui, ó. Jesus está com aquelas pessoas. Você pode perceber que, acho que eu contei para vocês aqui, se alguém lembra se eu contei na primeira live agora depois que eu voltei, alguém lembra se eu contei para vocês aqui de um gesto lindo que eu vi acontecer outro dia quando eu fui no médico? Eu estava saindo como é que fala? Do shopping, né? Fui passar no médico. Chique, né? Outro dia eu falei, alguém perguntou para mim, você vai onde? Eu falei, vou no shopping. E vai fazer o que no shopping essa hora? Eu vou passar no médico. Nossa, que chique, né? Mas é isso. Então, acho que alguém lembra. E eu lembrei muito dessa passagem, não sei se vocês lembram, que eu contei de dois rapazes, dois motoqueiros que estavam passando, já depois de algum tempo, que tinha ali no meio da avenida, não é? Aquele rapaz dentro do carro, o carro, né? Pois o carro inventou de quebrar bem no meio da avenida, gente, lá no centro de Santo André. E estava lá aquele rapaz ali, dentro do carro,
sem conseguir sair daquele carro. E de um lado passava carro, do outro lado passava carro, era assim, uma fila de carro de um lado, fila do outro, todo mundo desviava, ninguém parava para perguntar se aquele rapaz precisava de ajuda, ninguém parava para saber o que tinha acontecido. E eu vou ser sincera, eu só rezava, porque eu também não tinha como ajudar. Eu estava saindo do shopping, eu não estava bem, eu tinha passado no médico, mas eu já não estava bem. E de repente surgiram dois rapazes na moto, né? Eles vieram assim da mesma direção, então eu acreditava que aqueles rapazes eram amigos, mas eles não eram amigos. Mas os dois tinham um coração muito bom. Porque ao mesmo tempo que um já foi direto para falar com o motorista que estava ali com o carro parado, quebrado no meio da avenida, um já foi pela porta direita e a outra já foi pela esquerda. Falou, amigo, vamos tentar tirar o seu carro daqui. Não sabemos o que aconteceu, mas olha, você fica no volante que nós vamos empurrar. E os dois, sem sair de cima da moto, um com o pé empurrava de um lado, o outro empurrava do outro lado. Com certeza, eu me lembrei muito dessa passagem aqui. Só que naquele momento eu achava que os dois rapazes eram amigos, mas eles não eram amigos. Quando eles conseguiram fazer aquele carro sair, né? Houve um momento que eles desceram da moto para ver o que estava acontecendo, levantaram o capô do carro. E eu não sei lá o que eles acharam no carro, só sei que continuaram a empurrar e de repente o carro pegou e foi embora. Naquele momento eu percebi que aqueles rapazes não eram amigos, porque cada um tomou uma direção. Cada um tomou uma direção, e com certeza foram com o coração tranquilo por ter ajudado aquele homem a sair daquele sufoco. Nem falou nada um com o outro, simplesmente cada um foi para um lado. E eu fiquei o tempo todo lembrando dessa palavra e falando, meu Deus, às vezes é tão pouco que a gente precisa fazer. E eu ficava olhando aquelas pessoas passando de carro e aquele moço ali desesperado, né? Porque se vem uma pessoa que bebeu no carro, doido ali, ele está parado no meio da avenida. É disso também que Deus está falando, que Jesus fala hoje, nessa palavra para nós. E aquele que fizer vai ser assim, vai ser chamado assim. Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Quem são vocês? Todos aqueles que fizerem o bem enquanto vida, porque depois de morto ninguém faz nada. Depois de morto não adianta querer. Depois que a pessoa já foi embora, não adianta reclamar e falar, eu poderia ter feito isso. Ah, mas por que eu não falei isso? Né? E a gente deixa o tempo passar, vai passando o tempo. Então, a gente também precisa pedir essa cura para Deus. E esse tempo de quaresma, esse tempo em que representa muito o tempo que Jesus viveu no deserto, né? A gente fala muito de deserto, e a palavra falava ontem de deserto. E quando a gente fala de deserto, o que nos remete é um lugar muito distante, vazio, sem nada e sem ninguém. Mas não é sobre isso que a gente precisa refletir, porque cada um vive o seu deserto. E talvez hoje, você já viveu um deserto hoje, nesse dia. Talvez de manhã, quando você acordou, você já estava aí com o seu deserto. Então, o deserto da nossa vida, ele não está longe. Ele está dentro da nossa casa. É por aquela pessoa que está sofrendo, meu irmão, minha irmã, dentro da nossa casa. Aquela pessoa que às vezes está engolindo ali aquele monte de coisa assim, aqueles desaforos. Aquela pessoa que está engolindo as coisas ruins que você quer, a pessoa quer falar, a outra pessoa não quer ouvir, a pessoa engole o silêncio, aí mistura o silêncio com a raiva porque a pessoa quer falar e você não quer escutar. Esse deserto do vazio, o deserto da pessoa querer se abrir, de querer falar alguma coisa para melhorar, para tirar aquela angústia que está dentro dela. O deserto
Que se você talvez chega com uma palavra naquela hora e diz, oi, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? E às vezes a gente fala, mas eu acho que eu não posso ajudar, não. Quem pode ajudar é só Deus. Ou talvez o problema dela seja dinheiro, ou o problema dela seja uma falta de namorado. Olha, gente, são cada coisa absurda que cada nome que a gente dá muitas vezes por deserto, né? Para os desertos que as pessoas vivem. Nós também vivemos esse deserto. Então não vamos ficar imaginando que o deserto pode estar daqui a sei quantos quilômetros, aquele lugar sem gente, sem água, sem vida. Não vamos ficar imaginando esse deserto. Senão a gente vai primeiro esperar o tempo passar. E depois a gente vai conversar com Deus e vai pedir para Deus. Ai, Deus, agora eu quero fazer isso. Ai, Deus, agora eu quero falar aquilo. Precisa ser hoje, meus irmãos. Minhas irmãs, precisa ser hoje. Precisa ser agora. Talvez enquanto eu vou falando aqui, passou aí até um filme na sua cabeça, não é? Talvez por esses dias você está vendo aí uma pessoa passando um grande deserto. Mas você está de mãos atadas, você não consegue fazer nada, suas mãos parecem estar amarradas. E às vezes é porque você precisa dizer alguma coisa, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo. E você fala, mas eu não sei nem o que falar para essa pessoa. Faz uma oração por ela, entrega ela na mão de Deus, pede a Deus para curar ela. Cura, Senhor, onde dói. Diz para ela, minha irmã, vamos cantar esse refrão assim, pedindo essa cura para Jesus, porque é só Ele mesmo. Mas nós, com as nossas ações, com a caridade, nós vamos poder também fazer com que essas pessoas se sintam curadas. Essas pessoas que estão passando na miséria, estão sofrendo, né, passando fome. Pessoas que anos e anos e anos não conseguem comprar uma roupa para vestir. Pessoas que anos e anos têm vontade de comer uma fruta, não conseguem comprar aquela fruta. Um deserto. Isso é um deserto, meus irmãos. E quem tem que olhar para esse deserto, com o pouco ou muito que tiver, somos nós partilhando desse pouco, para que essa pessoa possa sorrir um pouco e sentir que tem alguém que se importa com ela. Quem será? Quem é que você está precisando se importar? Quem é que você está precisando olhar? Quem você precisa inclinar os ouvidos? Seja você os ouvidos de Deus quando a pessoa dizer que quer falar com você. Não saia de perto dela. Tenha paciência de escutar o que ela tem para falar para você. Tenha paciência. Todos nós vivemos por esse momento do deserto, meus irmãos. Todos nós passamos por esse momento do deserto. E às vezes até a gente escuta pessoas lá fora, mas nada tem a ver com aquilo que aquela pessoa que está dentro da nossa casa está precisando falar para nós. Tirar daqui de dentro para poder tirar as angústias, para poder tirar os medos, para poder acabar com aquela aflição que não dá sossego. Pedir a Deus a cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E Jesus, ele vai em todos os desertos. Jesus vai no deserto da sua vida hoje.
Ele quer hoje tocar o deserto da sua vida. Ele quer tocar a depressão, esse deserto que deixa as pessoas apavoradas. Esse deserto que deixa as pessoas desesperadas. As pessoas querem tomar o remédio, mas o remédio não cura a depressão. Aí a pessoa passa de um deserto para o outro. Tá com depressão, vai ao médico, porque quer remédio. Aí o médico passa aquele remédio. Aí a pessoa toma o remédio, aí fica como que fora de si, fica como se tivesse tomado, sabe, aquele boa noite, que só tem vontade de dormir, o tal de boa noite Cinderela, só tem vontade de dormir. Saiu de um deserto e foi para o outro. E a depressão é algo desesperador, meus irmãos. Minhas irmãs, eu já tive depressão, eu sei o que é o desespero que vive uma pessoa com depressão. Então, nós vamos rezar agora. Nós vamos rezar essa oração da depressão. Mas junto com esse pedido de cura pela depressão, pela ansiedade, pelos os males que estão dentro de nós, junto, a gente vai pedir a cura para tudo que é ruim, tudo que judia de nós seres humanos, a libertação. Vamos pedir a cura da depressão. E você, independente de ser depressão, o que você sabe, que acontece com alguém que você conhece, que você olha e fala, meu Deus, que situação dessa mulher, que situação desse homem, Jesus, que não tem nem mais força, não tem força para se levantar, para comer, para tomar banho, porque a depressão é isso, ela vai definhando você, vai tirando a sua vontade de comer, vai tirando a vontade de você sair de casa, de você sorrir, vai tirando a vontade de você falar, você não quer nem falar. É uma doença terrível a depressão. Então nós vamos rezar, vamos pedir a Jesus. Boa noite, Humberto Batista. Não sei de onde me acompanha o irmão, mas seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus agora possa visitar o seu coração, a sua casa, aonde você estiver, que você possa receber a visita de Jesus. Boa noite, Raimundo, a paz de Cristo. Então, nós vamos fazer esta oração, mas eu convido você a trazer aquela pessoa que você sabe que ela está com depressão ou que ela não está ainda com depressão, mas que ela já está com sintomas de depressão, que ela já tem um comportamento de uma pessoa que está prestes a ter uma depressão. Essa doença terrível que muitas pessoas ignoram, que diz que a pessoa está com preguiça, que a pessoa está inventando que está com depressão só para não trabalhar, só para não fazer as coisas. Vamos pedir a Jesus, meus irmãos, porque quem já passou por essa situação, como eu já passei, e conheço muitos irmãos que já passaram, sabe o que é viver essa doença terrível. Que Jesus venha nessa noite, vamos rezar, meus irmãos e minhas irmãs, pedindo a Jesus que Ele venha nessa noite com a sua misericórdia, vamos pedir. Que você possa repetir aí. Eu vou procurar com calma fazer esta oração para que você possa ir e pensando, que você possa ir apresentando aquela pessoa, dizendo o nome dela para Jesus e pedindo mesmo essa cura para essa pessoa hoje. Vamos rezar. Senhor meu Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, derrubamos com o poder do teu Espírito Santo
todas as fortalezas da mentira, da maldição, engano, escravidão espiritual, presunção, orgulho. E aí você pode também percebendo que aquela pessoa pode ser exatamente isso, tá? Pode estar passando por esse momento, dizer também o nome dessa pessoa. Como eu disse, são pessoas com problemas diferentes, mas nós vamos apresentar agora pedindo também a Deus logo mais, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Pai amoroso, usando a autoridade que nos foi dada, pedir a Jesus, o Senhor ressuscitado, vencedor de todo o mal e da morte eterna. Derrubamos as barreiras, em teu nome, Jesus, derrubamos as barreiras que se levantam contra esta pessoa que sofre com a depressão, que sente vontade de tirar a sua própria vida, que sente vontade de tirar a vida de outras pessoas. Cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor, a depressão. Sim, Senhor Jesus, derruba as barreiras que se levantam contra todo o conhecimento e adoração a Ti, Jesus. Senhor, meu Pai, Pai justo e santo, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo ressuscitado, o único Senhor do universo, nós agora te pedimos, e agora, Senhor, em Teu nome expulsando todas as trevas, influências malignas, e em todas as áreas do ser de cada pessoa, de cada vida, Jesus. Assim nós te pedimos, como todo e qualquer domínio, Senhor Jesus, que teu inimigo, Senhor, passa a ter sobre esta pessoa, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este casamento, Senhor. Viemos te pedir agora, Jesus, aqui unidos, numa só fé, no mesmo intuito, Senhor Jesus, de pedir a cura e a libertação. Neste instante, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que está na sua glória, nós te pedimos, Jesus, por tua intercessão. Liberta, Senhor Jesus, dos vícios, cura a depressão, cura, Senhor Jesus, a ansiedade, que chega, Senhor, meu Deus, até mesmo fazer com que as pessoas percam o ar, a respiração, Jesus. Sopra, Senhor, com teu espírito na vida dessa pessoa com ansiedade, Jesus. Vai libertando, vai curando da depressão, tirando todo o medo, Jesus. Tirando, Senhor Jesus, toda a sensação, todo o medo de morte. Sim, meu Deus, vai trazendo um novo ânimo para a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher. Aquela mulher, Senhor Jesus, que de tanta depressão, Jesus já fica internada nos hospitais, a família não consegue cuidar. Tem misericórdia e cura, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, eu te peço que o Senhor adentre todos os lugares. Aonde quer que tenha, Senhor, uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, que o Senhor agora, Jesus, possa tocar com suas santas mãos. Toca, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, com teu sangue precioso. Eu peço também agora, Senhor Jesus, a reconciliação contigo, para que a conversão venha acontecer na vida daqueles, Senhor Jesus, que estão em pecados graves, mas que não querem buscar a Ti, Jesus, em Ti a reconciliação. Sim, meu Deus, vinde, Senhor Jesus, dai-nos a ser obediente. E assim eu já quero Te agradecer, Senhor Jesus, por isto, que eu acredito, Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor está visitando cada um desses irmãos. Sim, Senhor, meu Deus, pela autoridade do Teu nome onipotente, Jesus.
Quebramos, Senhor Jesus, em teu nome, todo o poder de Satanás sobre a vida desta pessoa, sobre esta família, sobre esta casa, Jesus. Caia por terra todo o mal lançado contra esta casa, contra este casal, Senhor Jesus, contra este padre, contra este pastor, que o Senhor, meu Deus, possa visitá-lo agora, curar e libertar, Jesus. Cura, Senhor Jesus, reclama salvação, cura e libertação de todo o malefício, macumbaria, controle mental, insegurança, medo. Sim, Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor Pai, e te agradeço porque eu creio, Jesus, que a cura está acontecendo neste momento na vida de muitos irmãos. E que agora, Senhor, é a tua alegria. Que seja perfeita a tua alegria na vida deste, Senhor, e daquele. Que o teu sangue precioso agora está sendo derramado para cura e libertação. E que venha acontecer, Senhor Jesus, que seja produzido os frutos do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima. Eu quero te agradecer agora, Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, converte o meu coração. Que você possa dizer, Senhor, converte o meu coração. Eu sou fraco. A gente precisa admitir, meus irmãos, que às vezes somos fracos. Somos fragilizados pelas situações. E a gente precisa admitir, porque se a gente não admitir, a gente só vai ver os erros dos outros, mas culpar os outros por tudo que nos acontece é muito mais fácil. Então, vamos pedir a Deus, diga, Senhor, converte o meu coração, cura o meu coração, Jesus, tira todo o ódio, tira toda a mágoa, Jesus, os ressentimentos que vão provocando feridas dentro de mim. Vem, Senhor Jesus, curando. Vem libertando dos vícios, Senhor. Liberta dos vícios da bebida, da droga, do cigarro, Jesus. Afasta, Senhor Jesus, da vida dos casais o adultério. Liberta. Livra, Senhor Jesus, os casamentos do adultério, que começa pela mentira, Jesus. Uma mentira daqui, outra dali. E o casamento vai sendo destruído, Jesus, e a família vai sendo destruída, dilacerada. Vem, Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor Jesus, para encerrar esta live que já se aproxima o final, eu quero rezar este Pai Nosso, convidando aos irmãos que faça essa entrega. Entregue-se totalmente a Jesus. Não tenha medo nem vergonha de dizer para ele do que você está fazendo, do que você está passando. Porque você não vai ser julgado, pelo contrário, ele não vai te julgar. Ele até pode fazer isso, mas ele não vai te julgar, ele vai te libertar, vai te curar. Ele vai acolher a sua súplica. Ele vai inclinar o seu olhar para você, para a tua casa. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Entrega a tua mãe, teu pai. Você que tem dificuldade de perdoar tua mãe, teu pai. Coloca tudo isso agora na mão de Jesus e fala, Senhor, não consigo perdoar a minha mãe. Eu não consigo perdoar o meu pai. Quem somos nós, meus irmãos? É compreensível. Cada um sabe o que passa. Mas se a gente não perdoar, meus irmãos, vai ficar difícil a gente chegar aqui, aonde o Evangelho nos convida a chegar. Vai ficar muito difícil de nós nos aproximarmos dos justos. No dia do juízo final, que pode ser logo e a gente não sabe, mas também pode demorar anos e a gente precisa estar preparados. Naquele momento que os anjos disser, vai dizer assim, ó, se você fizer tudo direitinho, se eu fizer, vai dizer assim, Nilza, fica aqui na direita porque você fez isso.
Humberto Batista, vem para cá, porque você fez isso, você é meu. É Deus quem vai dizer, você é meu. É Deus quem vai dizer para você, Aldenora Santos, você fez aquilo que era para fazer quando estava na terra, você é minha. E assim para cada um de nós, irmãos. Cuidar do esposo, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Tudo isso é viver o amor de Deus em meio aos desertos da vida, os desertos que a vida nos prega, mas não em si somente pela vida, mas é porque muitas vezes nós vivemos de um jeito errado. Mas só Deus pode nos julgar, meus irmãos. Nós não podemos julgar nem condenar ninguém. Por isso vamos rezar este Pai Nosso agora. Vamos nos entregar nas mãos de Deus. Entregue sua vida, sua casa, tudo que você tem vivido, sua vida financeira, seu processo na justiça. Apresente a Deus o advogado, o juiz, o promotor, a aposentadoria. Toda situação que você tem vivido, entregue agora para Jesus, porque Ele pode tudo na tua vida. Só Ele pode. Nós estamos aqui agora para pedir para Jesus. E não devemos ter vergonha de pedir para Jesus. Porque Ele não nega nada para ninguém. Então vamos rezar esse Pai Nosso, meus irmãos e minhas irmãs. Já com alegria no coração, por essa visita tão ilustre, tão especial que é a visita de Jesus, quando nós falamos com Ele, abrimos o nosso coração para Ele. E abrimos também os ouvidos para ouvir a sua palavra. Esse cenário hoje é real. Esse cenário. Nós precisamos nos aproximar daqueles que estão sem roupa, daqueles que estão com fome, daqueles que estão na prisão, todo tipo de prisão. Precisamos nos aproximar. E assim que a gente vai vivendo a justiça divina, a justiça de Deus. Rezemos juntos, meus irmãos, por todas as intenções de vocês aqui apresentadas e por aqueles irmãos que durante toda a semana, porventura, vão assistir essa live. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, a Mãe do nosso Senhor. Que nesse tempo do deserto, Maria estava ao lado do seu filho pela oração. Era pela oração, ela estava o tempo todo, porque a mãe é assim. A mãe não larga o filho, ela pode estar quilômetro e quilômetro de distância, mas ela está ali falando com Deus, pedindo, intercedendo pelo filho. Você que é mãe sabe disso. Então nós vamos pedir aqui a intercessão da Mãe de Jesus, para que a alegria seja derramada sobre nós, sobre as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-te, Deus, e intercedei ao bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
Palmas para Jesus, minha gente. Palmas para Jesus que visitou o Brasil inteiro, que visitou também além Brasil, né? Porque ele não vai visitar só a gente, não, aqui no Brasil, não. Ele visita todos os lugares, não é? Onde tem um Filho de Deus, ali está Jesus, olhando, né? Olhando para aqueles que estão fazendo bem, para aqueles que estão fazendo mal, está dizendo assim: você, hein, filho rebelde? Você, hein, filha rebelde? Vem para cá, filha rebelde. Vem ficar perto de mim. Jesus, ele está em todo lugar. Mesmo que a gente olhe e fale assim: aí, ó, tá vendo aquele dali? Aquele dali não tem jeito, aquele dali não presta para nada mais. Boa noite, Edna. Damiana, minha mana, não é? Então, assim, a gente sabe que, mesmo diante dessas dificuldades que a gente tem de ir ao encontro com Deus, Ele não nos abandona. Mas não é porque Ele não nos abandona que a gente tem que ficar no comodismo, né? De a gente não ter tempo para ir à Santa Missa, para a gente não ter tempo de ir no terço, na casa do vizinho. É tão bom esses momentos que a gente está lá ouvindo a palavra de Deus. Eu falo aqui para vocês, eu falo de Deus, né? Mesmo hoje em dia com a dificuldade que eu tô, mas é tão bom. Gente, quando eu chego na Santa Missa, eu fico assim mastigando a palavra de Deus, eu fico saboreando a palavra de Deus, porque eu me sinto curada. Então, a palavra de Deus, ela tem assim um poder muito grande sobre as nossas vidas. Edna Alves, minha querida, a paz para você, Edna, tá tudo bem por aí? Então, quem vai à Santa Missa sabe do que eu estou falando, né? Aí você vive um momento mágico na igreja, porque você tem toda uma acolhida, passa pelo aquele momento de perdão, que é o momento que você vai reconciliando. Aí depois vem o momento das leituras, que vem orientar, que vem falar tantas coisas importantes para a gente, durante a semana a gente viver melhor. Aí vem o Evangelho, é Jesus falando conosco, né? Aí vem aquele momento maravilhoso que é a Eucaristia, que a gente recebe e se sente renovada, se sente transformada. Vá mais na igreja, procure, agora nessa quaresma, procure mais na igreja, procure fazer mais um momento de adoração. E um momento de adoração, você não precisa só estar na igreja para adorar Jesus. Se você não deu para você ir para a igreja, procure um momentinho aí dentro da tua casa, vai no banheiro ou em qualquer cantinho que você possa ficar a sós com Jesus e adorar Ele. Tá bom, meus irmãos? E esses desertos da vida, a gente que precisa correr atrás, senão a gente vai continuar morando no deserto da vida, tá bom? Olha só, nossa live já encerrou, 3 minutos já passaram, né? Mas segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui para rezar novamente. Eu quero desejar ao irmão Humberto, né? Desejar as boas-vindas para ele sempre. Seja muito bem-vindo, amado irmão. Volte sempre, que essa seja a primeira de muitas. Edna, se eu não me engano, já entrou, né? Não agora, há uns tempos atrás já entrou alguma vez, se eu não me engano, na minha live. E todos continuam sendo sempre muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe a nossa semana. Vamos procurar viver dias assim mais intensos em oração, porque o mundo está precisando disso, de oração. Não é só nós que precisamos, não, viu? Tem muita gente precisando da nossa oração. Mães, filhos, né, idosos, muitas pessoas sofrendo, tá bom? Olha aqui, uma beijoca para todos vocês. Olha quem chegou aqui, foi a Helena, mãe. Eu chamo ela de mãe. Né? Eu não vi a Neide Santos aqui, não sei se ela entrou e eu estava concentrada, não percebi. Não vi se o Tonhão entrou, né? Mas você que entrou, eu estou muito feliz com sua presença. Deus abençoe sempre. E vamos ficar juntos, né? Pra gente que estamos no deserto, sair juntinhos do deserto, de mãos dadas, para quando chegar aquele dia, Jesus falar: vem para cá, você que é abençoada. Vem para cá, você que é abençoada do meu Pai. Amém, meus irmãos?
Essas palminhas são para Jesus. Eu amo rezar com vocês. Eu também te amo muito, Nilda, viu? Ó, coraçãozinho para vocês. Fiquem com Deus. Quem puder compartilhar, muito que eu agradeço. Tchau, tchau. Beijoca para vocês.